2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21. Quem localizou, diga amém. Amém. Quem não localizou, o irmão que já localizou, ajude o irmão. Na minha célula agora a gente tem um projeto, não pode olhar no índice. Nós vamos, quando é no Novo Testamento, a gente começa em Mateus e vamos falando todos os livros, para que a pessoa vá guardando e memorizando. É muito importante você memorizar onde estão os livros e as cartas. 2 Coríntios 5, 18 a 21, diz a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilha isso. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esse irmão que está sentado aqui, Senhor Deus, representando a sua família, buscando adorar o teu santo nome. Muito obrigado pelas pessoas que nos adoram através da internet, Senhor Deus, adoram ao Senhor através da internet, Senhor Deus, que todas elas possam ser edificadas com o poder da tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada uma delas, Senhor Deus, e que nós possamos receber do Senhor. Não há condição nenhuma no teu servo para ministrar de uma palavra tão rica, perfeita e pura, mas se o Senhor quiser, se aprover a Deus, a sua misericórdia pode ser liberada hoje sobre esse servo e sobre os teus servos que aqui estão, que podem ser inundados pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, faz um milagre aqui, que toda obra, Senhor Deus, do inimigo, para que as atenções sejam retiradas desse lugar, para que o foco seja desviado da sua palavra, possa cair por terra agora, no nome precioso de Jesus Cristo. Senhor Deus, que o teu nome ao final desse culto, somente o teu nome, seja exaltado e adorado. É o que nós pedimos e aguardamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu creio que você recebeu também hoje um Feliz Páscoa. Pessoas que nem sequer têm uma Bíblia, ou talvez abram a sua Bíblia, desejaram a você uma Feliz Páscoa. Mas você vê também quanta ignorância quanto à verdadeira Páscoa. Quanta ignorância quanto à salvação que há somente em Cristo Jesus, que pode tirar um homem da condenação e colocar um homem em liberdade e com garantia de vida eterna. Mas o que nós podemos afirmar é que em cada narrativa bíblica, seja no Velho ou no Novo Testamento, há um homem fugindo da presença de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, no seu imensurável amor, buscando o homem. E o homem, cada vez mais, que ele tenta por si só ter uma vida aos pés do Senhor, ele se encontra na sua miséria e no seu pecado e na sua natureza corrompida e destruída. É interessante, o homem fugindo de Deus e Deus amando o homem a ponto de buscá-lo com a sua graça e com o seu amor. Isso é interessante porque eu tenho falado para os professores de crianças que nenhuma história que eles possam contar para as crianças não pode deixar de mostrar nessa história Cristo Jesus. Cristo é o centro da palavra de Deus, tudo é feito por Ele, para Ele, e nele foram criadas todas as coisas. E é impossível você comentar algo da palavra de Deus em que Jesus não seja o centro. Então nós precisamos mudar a nossa estratégia e falar de Cristo. Falar menos de nós, menos dos nossos testemunhos, até porque, de vez em quando, é bom você buscar lá no seu coração, né? Quem você é. Quem eu sou? Se eu estou pedindo a misericórdia de Deus para me tornar um marido melhor, é porque eu conheço quem eu sou. E eu preciso de Cristo.
em cada momento da minha vida, eu preciso de Cristo no meu respirar, para que eu possa ter uma vida, depois de arrependimento, de todo dia me arrepender, uma vida para louvor da sua glória. Nunca podemos desviar os nossos pensamentos do evangelho verdadeiro e tentar atribuir o evangelho para benefícios próprios. Você não deve entrar dentro daquela porta dizendo que vai adorar o Senhor, mas na verdade para ganhar um carro novo, para comprar uma casa nova, ou para ter uma família mais do jeito que você pensa. Você deve entrar exclusivamente, pedindo a misericórdia de Deus, para que você se torne um adorador em excelência, em espírito e em verdade. Essa deveria ser a nossa questão. Agora, se você quiser mudar o evangelho, para que você fique satisfeito, pessoalmente você se encontre satisfeito, você pode fazer, mas você vai ter uma consequência muito grave. Deus sempre soube da dureza do nosso coração, e Deus sempre soube da necessidade que nós temos da redenção em Cristo Jesus. Antes que Ele formasse todas as coisas, Deus já sabia que eu e você éramos caídos, depravados. Eu não sei se eu chamo de imoral ou amoral, mas na verdade, nós somos uma espécie que precisa urgentemente ser lavado no sangue do Cordeiro. E eu queria que você entendesse isso, porque de repente, você notou que nessa Páscoa, ou talvez até você tenha feito isso, não com orientação dessa igreja, nem dessa palavra aqui, mas talvez esses 40 dias aí passados, você não rapou sua barba, a mulher não depilou sua perna, o homem deixou de tomar cafezinho, o homem deixou de trair sua esposa, o homem deixou de beber uma e outra, ou a mulher deixou de fazer alguma coisa outra, tentando encontrar o favor de Deus. Ou talvez você caminhou por a beira de uma estrada, 5 dias, tentando adorar a Deus através disso, e você não conseguiu, em nenhuma hipótese, adorar a Deus. O que Deus requer de você é um coração quebrantado, contrito na sua presença. Um coração onde reconheça que você não é nada e que Ele é tudo. Um coração onde você reconheça que você é um pecador e precisa de arrependimento. E Deus sempre soube disso, antes que o mundo fosse formado. E Ele tem um projeto de aliança eterna em Cristo Jesus. Olha para você ver o carinho desse Deus. Um Deus que governa todas as coisas. Um Deus que pode nos destruir aqui agora e formar um povo bem melhor que nós. Um povo que pode fazer você sumir e pôr uma pessoa no seu lugar bem melhor do que você e bem melhor do que eu. Esse Deus resolve. Eu não sei explicar. E talvez você também não saiba amar você e amar a mim. Vocês notaram isso? Quando você cantou esses louvores de adoração, você cantou com o coração quebrantado? Ou você prestou atenção se o cantor estava cantando bem ou não, se o músico estava habilitado para tocar o seu instrumento? Qual foi o seu momento de adoração? Porque às vezes você estava reparando se o cara ia bater no tambor certo, se o cara ia bater no violão certo, se a mulher estava desafinando, ou se o homem estava desafinando. Talvez foi esse o espírito de adoração seu. Eu quero dizer que foi o diabo que te conduziu a essa adoração, se isso aconteceu na sua vida. Foi o Satanás, o capiroto. Ele te levou a adorar dessa maneira. Mas se você estava com o coração quebrantado, eu nem reparei, eu nem sabia que o Henrique estava na bateria. Meus olhos estavam adorando a Deus. Tem música ali que eu não conhecia, eu precisava me deliciar naquela adoração. E eu não tinha tempo de olhar para aquele rapaz, até porque eu achei ele um pouquinho feio, eu nem fiquei olhando. A Rafaela que acha ele bonitão, né, Rafaela? Mas eu não. Mas é interessante como nós podemos ter um momento especial quando o nosso coração, quando a nossa mente está voltada para adorar a Deus. Vocês notam isso? Será que esse Deus merece essa adoração? Será que você entendeu que você estava condenado e Ele te amou? Será que você entendeu que não havia nenhuma solução para a sua vida e Ele te amou? Será que vale a pena eu entrar dentro de uma igreja para falar, eu quero um Deus utilitário, um Deus que me dê coisas?
Eu preciso de Deus porque tem alguém doente na minha família. Eu preciso de Deus porque minha casa, a pintura precisa ser trocada. Eu preciso de Deus porque meu filho está desviado. Eu preciso de Deus porque minha mulher não é do jeito que eu quero. Eu preciso de Deus porque o meu marido é uma coisa terrível. Eu preciso de Deus, um Deus que me dê coisas. Um Deus que eu domine sobre Ele. Você nunca vai dominar sobre Deus. E Ele nunca será um Deus assim. Porque Ele não muda. Você precisa entrar aqui com um propósito: adorar esse Deus. Meus irmãos, o ministério da reconciliação. Nós falamos muito sobre ministério. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam: meu ministério é esse, mas meu ministério é esse. Mas há um ministério que Deus deu a cada um de nós, os salvos no sangue do Cordeiro, que é o ministério da reconciliação. E é interessante que eu quero tirar alguns ensinamentos aqui desse texto. Primeira coisa, o ministério da reconciliação, no versículo 18, ele não começa em mim e não começa em você. Diz a palavra: ora, tudo provém de Deus. O homem acha que, na hora que ele quiser, ele pode buscar Deus. Então, normalmente, um jovem que está curtindo a balada do dia, ele fala: não, esse papo de Deus é o seguinte: quando eu for mais velho, eu vou aproveitar agora o mundão. Quando eu for mais velho, que eu já não puder mais, fazer o chacoalho lá, eu vou buscar Deus. Eu fui esse jovem. Mas eu não tinha conhecimento que eu poderia nem ter sobrevivido. Quando eu assim pensei. Que eu poderia ter partido. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a minha salvação não começou em mim, mas ela começou no coração de Deus. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, e Deus expressou a adoração, o amor que Ele tinha nas pessoas, enviando o seu Filho amado. O projeto de salvação provém de Deus. O ministério da reconciliação provém de Deus. E é interessante que muitas pessoas acham que ela decide. Eu é que quero, eu é que faço. Se o Espírito Santo, através da palavra de Deus, não tocar no seu coração e não mostrar quem você realmente é, você jamais passará pelo arrependimento verdadeiro. Quem vai te mostrar, e talvez não vai ser num culto, talvez vai ser lá no seu leito, quando você estiver se preparando para dormir, o Espírito Santo ministrar quem você é, aí você vai conhecer quem você é, e você vai ver a miséria, a depravação, o pecado abundante que há na sua vida, porque o Espírito Santo vai trazer à luz tudo aquilo que os olhos do homem não conseguem entender, e isso vai ficar límpido para que você possa ver, notar e se arrepender verdadeiramente. Meus irmãos, arrependimento não é comoção. Ai, fui na igreja, a irmã fez uma oração tão linda, e quando eles falam assim: pastor, tua oração foi tão bonita, eu falo: misericórdia, Deus do céu, virei poeta. Isso é lixo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu penso que um desses gemidos deve ser mais ou menos assim: coitado, Senhor, não releva o que Ele está falando, eu vou mudar isso aqui. Na verdade, é assim que tem que ser dito. Nós precisamos entender isso, que é Deus te buscando, que é Deus te amando, que é Deus desejando que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. O ministério da reconciliação provém de Deus. Em segundo lugar, eu aprendo: a reconciliação só acontece por meio de Cristo. Meus irmãos, você não é bom para agradar a Deus. Você não é tão puro quanto você pensa para agradar a Deus. Muito pelo contrário, nós não somos bons e não somos puros. Nós somos maus e caídos e depravados. Mas a reconciliação só há um meio de acontecer, por meio de Cristo Jesus. Diz a palavra na segunda parte do versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Sabe quando aquele povo chega para você, que você está numa rodinha lá de amigos, ele fala assim: olha, aí você está pregando, né? Você está inspirado, você foi pregar, Jesus Cristo e tal. Aí chega aquele cara lá e fala para você assim:
Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Foi muito bonito o que você falou. Aí você já fica, né? Todos os caminhos levam a Deus. Aí você não está orando, não tem vida na palavra, você fala, é mesmo. Não. Só por meio de Cristo Jesus que há reconciliação do homem para com Deus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só poderemos ir ao Pai nele, por meio dele. Não há outra solução para um homem caído. É Cristo Jesus. A única forma de nós chegarmos a Deus é Cristo Jesus. Não pelas nossas obras, diz a palavra, para que ninguém se glorie. Não por obras. Quando você for conversar com uma pessoa, normalmente ela fala, mas eu sou bom. Eu não traio a minha esposa. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu não jogo baralho. Eu não torço para o Corinthians. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é mais ou menos isso? Isso é lixo. Nada disso funciona. Ou você vai até Cristo Jesus em arrependimento. E você implora para que Ele venha governar a sua vida. Ou não há outro acesso. Nem de mim para com o Pai, e nem de você para com Deus. Só por meio de Cristo Jesus. Você deve cantar louvores que falem de Cristo Jesus. Da salvação por meio de Cristo Jesus. Você deve entender que Cristo Jesus deve ser o centro de toda pregação. O resto é invenção. O resto é invenção. Se Cristo não estiver num sermão, delete esse sermão da sua vida. Porque Cristo tem que ser o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro da salvação. E esse Jesus, Cristo, nos dá um ministério. Olha que maravilha. O ministério da reconciliação. O que quer dizer isso? Primeiro, Deus, Ele quer que o homem se arrependa e creia. Amém? Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Esse texto é muito forte. Diz a palavra do Senhor: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não se agrada em lançar o ímpio no inferno. Mas Ele vai fazer isso. Ah, irmão, no final tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ser lançado no inferno se você não creu em vida em Cristo Jesus. Isso não existe. Ele não quer, mas Ele vai mandar. Aliás, é o único que tem poder, tanto para matar o corpo, como para mandar a alma para o inferno. Então é interessante que você aprenda uma coisa. Esse ministério da reconciliação, Deus desejando que o homem se arrependa e creia. Agora, qual que é a solução? O Evangelho é a única opção para o homem caído. O Evangelho é a boa notícia de que o homem pecou e foi afastado de Deus, mas Ele enviou Jesus Cristo e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Ah, irmão, mas eu já falei, eu já declarei com meus lábios, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas você já declarou com a sua vida? O seu testemunho é o testemunho impactante de quem realmente crê em Cristo Jesus? Irmão, eu canto 3 louvor, eu canto em 3 escalas diferentes, eu faço tudo. O que quer dizer isso? Nada. Tem serafim lá, tem arcanjo lá que canta muito melhor que você. Nada. O Evangelho é a única opção. Jesus é o Cordeiro preparado por Deus para que o homem tivesse a sua oportunidade de salvação. Vocês lembram lá de Gênesis 22, 7 a 8? Meu pai, nós estamos aqui, mas eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo o punhal, eu estou vendo a lenha. Mas onde está o cordeiro? O que respondeu o pai Abraão? Deus proverá. Aí eu pego esse versículo e falo, eu quero comprar uma motinha nova. Eu quero comprar um carrinho novo. Aí eu vou lá e faço um carnê de 58 prestação. Aí não dá, meu salário não dá. O que eu faço? Deus proverá. Não é?
Eu pego a palavra de Deus e coloco do jeito que eu quero. Falou aqui, Deus proverá a motinha? Deus proverá o carrão? Deus proverá o cordeiro. O cordeiro. E é interessante que se nós amássemos a Deus como nós falamos que amamos, nós iríamos entender que só através de um cordeiro santo, a ira desse Deus iria ser aplacada. E esse cordeiro é Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus não é como o nosso Superior Tribunal Federal. Ora, ele faz a lei de um jeito, ele interpreta para um, ora, ele interpreta para outro. Deus não pode ser assim, porque ele é puro, reto e justo. Então, se o homem não tem Cristo, ele será condenado. Porque o homem é pecador e o salário do pecado é a morte. Então, o que ele fez? Ele proveu um cordeiro justo, que jamais havia pecado, que ele se tornaria pecado em nosso lugar. Vocês entenderam a beleza do projeto de salvação? E aí você fica na campanha da vitória, 6 sexta-feira. Aí na campanha de não sei o que, 8 segunda-feira. E Deus falou, e arrepiou, e Deus falou, e você não entende o plano da salvação. Você está condenado, eu estou condenado, mas Cristo pagou o preço dos meus pecados, e agora eu estou livre da condenação, e vou morar numa eternidade com Cristo Jesus. Isso é o projeto de Deus para a igreja. Salvação. Somente alguém sem pecado poderia dar a sua vida por um pecador. E esse alguém é Cristo Jesus. Por quê? Romanos 3, 26. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Fomos destituídos da presença de Deus pelo pecado. Então, o ministério da reconciliação é o projeto do Evangelho, restaurando, a boa notícia que restaura o homem. Agora, o mundo foi agraciado com a reconciliação, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o quê? O mundo. Não é o sistema, não são os planetas, o cosmos, mas é o homem pecador. Deus restaurando o homem pela sua graça. Toda raça, todos os tipos de pessoas podem ser alcançadas pela salvação. Aí você diz, mas lá em casa, eu tenho um primo que ele é terrível, ele está por caminhos de devassidão, ele já matou não sei quantos, ele fez isso, ele fez aquilo. A graça pode alcançar esse coração e transformar num homem salvo. Isso devia nos motivar. Nós deveríamos expressar Cristo através das nossas vidas com muito mais ênfase, com muito mais gosto, porque nós sabemos que nós não teríamos misericórdias para perdoar um assassino, mas Deus tem. Nós não temos misericórdia no nosso coração para perdoar um estuprador, mas Deus tem. Nós não temos misericórdia no nosso coração para perdoar um pedófilo, mas Deus tem. A graça. Nós, quando olhamos para os nossos políticos, a maioria de nós, que chamado povo de Deus, diz, eu não tenho coragem de orar por esses homens. Mas nós temos que orar por eles. A palavra diz assim. Não interessa o partido, não interessa o que ele fez. Se ele é autoridade sobre a nossa vida, nós devemos orar por ele. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Vocês conhecem a história de Manassés? Lá em 2 Crônicas 33. Manassés, ele era terrível. Para você ter uma ideia, ele gostava tanto de sacrificar a ídolos que ele queimava seus filhos como oferta a ídolos. Diz a palavra que Deus mandou ele para um cativeiro. E a partir do versículo de número 10, diz que ele
orou e se arrependeu. E Deus restaurou o seu reinado. Ele queimava seus filhos em sacrifício. E agora, como é que nós ficamos com a nossa misericórdia? Que nós queremos a pena de morte, que nós queremos a justiça com as nossas próprias mãos, que nós queremos resolver a coisa no facão. Como é que fica a nossa vida de cristão? Será que não deveríamos resolver a nossa vida na oração? Na submissão a um Deus vivo e poderoso? Talvez você esteja passando isso na sua família. Olha, eu já fiz de tudo para esse irmão, filho, esposo, esposa se converter ao Senhor. Pare de fazer. Ore, deixe Cristo fazer. Dê um testemunho melhor do que você tem dado. Para de dizer para o teu querido que está afastado que você é crente, porque ele não tem visto isso em você. E talvez por isso ele odeie o Evangelho da Graça. E talvez por isso ele não queira Cristo. Porque você tem tanta justiça própria, e você prega tanto você mesmo, que você esquece de mostrar para ele Cristo Jesus através da sua vida. E você esquece de quem você é. Não diante dessa sociedade corrompida, que você pode até ser melhorzinho, mas e diante de um Deus santo, puro e correto, justo e íntegro. Agora olha que maravilha. Deus então, Ele derrama a sua graça sobre o mundo, trazendo a reconciliação, e Ele nos faz embaixadores. 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha que maravilha, como se Deus exortasse por nosso intermédio, representantes de um Deus vivo, santo, perfeito, glorioso, para apregoar a mensagem da cruz e reconciliar o homem com Deus. Não através de nós, mas através dessa mensagem. Olha que maravilha. O que você é? Eu sou um representante do Deus vivo. Eu sou embaixador de Cristo. Quando convidaram o pastor Billy Graham para ser candidato à presidência da República, sendo que ele era muito bem conceituado nas pesquisas, ele disse: como eu poderia me rebaixar? Eu sou um ministro de Cristo. Ser presidente dos Estados Unidos. Vocês entenderam porque eu não voto em pastor evangélico na eleição? Ele tem um chamado. Ele tem um chamado. Ele diz que tem. Para quê? Para ser um ministro de Cristo nessa terra. Vocês entenderam o que Deus quer fazer conosco? Ser um representante. Para isso, precisamos agora parar de falar de Cristo, mas viver como salvos. Nós precisamos parar de pregar com a nossa boca e pregar com a nossa vida. A nossa vida tem que inspirar as pessoas a não serem ímpios. O cristão evangélico é muito mal visto como ele é um moralista, não é? Não? Chega a pessoa e fala: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Mas a vida dele não mostra nada de Cristo. Então o Senhor nos chama para ser embaixadores ou representantes do Deus vivo. Para isso precisamos também viver como salvos. A nossa vida, ela tem que declarar. A vida de um crente é carta aberta, lida por todos. Eles não estão esperando do ímpio, eles estão esperando de você um bom testemunho. Eles estão esperando que quando você falar ou quando você fizer algo, saia algo de adoração ao Deus que você serve. E por isso eu preciso me amoldar ao Evangelho da Graça. Aí eu sou explosivo, eu não posso ser mais. Fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. Amor, paz, longanimidade, bondade. Tudo isso precisa estar na minha vida. Os lares denominados cristãos têm dado um péssimo testemunho. Ontem eu estava num ônibus, e havia ali cerca de 40 pessoas, e eu estava conversando com uma pessoa que eu não conheço,
E eu falei, olha, hoje os nossos filhos são órfãos de pais vivos. E ele diz com sua expressão, o que isso quer dizer? Eu falei, nós trabalhamos tanto para ter, que nós esquecemos de ser pais. Nós não temos mais presença na vida dos nossos filhos. Se uma mulher hoje falar que é dólar, ela fala baixinho. O que você é, dólar? Para ver se ninguém ouve, como se fosse um xingamento. E é a expressão de adoração que eu mais gosto, dólar. Ela renunciou a ter uma vida melhor, ela renunciou talvez ter uma roupa que ela queria ter, ela renunciou talvez um sonho material que ela queria ter, para ser mãe. Para não deixar os seus filhos com uma babá que talvez seja espírita, talvez seja mãe de santo, talvez seja devassa e libertina, talvez tenha um repertório de xingamento tão vasto que seus filhos serão receptores de tudo isso. Por quê? Porque ela resolveu ser mãe dos seus próprios filhos. E nós fomos saber depois da vida desse casal, a mulher teve depressão, o marido teve depressão, e foi uma vida totalmente conturbada, evangélico. Meus irmãos, eu vou mostrar como é que os nossos lares estão maus. Chegue para os seus filhos aí. Pergunte a eles o que é o coelho da Páscoa. Eles sabem? Não mente não, sabe ou não sabe? Você leva até um ovo para ele, porque você está tão dentro da palavra que você dá até um ovo para o teu filho. Ainda fala do coelho ainda, mentiroso. Ah, isso tem nada a ver, não tem nada a ver, meu irmão. Acha aqui na Bíblia e fala que não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa vida que você leva. Agora fala para o seu filho, o coelho você conhece, né? E que ele bota ovo nele de chocolate, você conhece, tá? Agora pergunta para o seu filho se ele conhece o cordeiro pascal. Fala para o seu filho, meu filho, fala alguma coisa do cordeiro que o papai te ensinou, a mamãe te ensinou. Fala sobre o cordeiro. Ele sabe? Ele sabe? Na maioria dos lares eu tenho certeza que não saberá. Sabe por quê? Porque você não está sendo um pai à altura da palavra de Deus. Você não está sendo uma mãe à altura da palavra de Deus. E é muito mais fácil você dar o que teu filho quer, que aquele filho teu também é corrompido. Você sabia disso? Que ele nasceu em pecado ele foi concebido, e ele quer as coisas desse mundo. E ele é corrompido. E você fala para ele do coelho que bota ovo, ele vai amar. Mas se você falar para ele do cordeiro que tira o pecado do mundo, ele vai detestar, porque o homem ser Deus, odeia Deus e as obras do Senhor. Ah, irmão, isso é muito duro. Não é duro, isso é a palavra. E talvez você precise ser mais duro. Isso é a palavra. Faça uma pesquisa nos lares dito cristão sobre o coelho e sobre o cordeiro. Nós não temos dito nada sobre o cordeiro. Nós anunciamos para os nossos filhos o poder do pecado. As escolas bíblicas hoje para aluno é assim, vamos pintar o elefantinho da arca, gracinha, mostra para a mãe aqui o elefantinho da arca. A arca não quis dizer para salvar bicho, a arca quer dizer salvar o homem do pecado. Ah, vamos pintar a espada como é que chamava o gigantão lá que caiu para trás? Golias, vamos pintar o espadão do Golias. Olha, mãe, pintei o espadão do Golias, ímpio. Golias quer dizer impiedade. Não crê em Deus, não adora a Deus, sem lei, sem vida no altar. Foi derrotado não por Davi, mas pelo próprio Deus. Não haveria condição humana para Davi derrotar aquele gigante. Não havia condição humana para Davi matar um urso e um leão. É Deus livrando o homem. É Deus tratando o pecado do coração do homem. E nós estamos ensinando essas balelas para os nossos filhos. Uma vez eu fui num acampamento de criança. E eu pensei que era um acampamento muito espiritual. Aí fizeram uma gincana. Aí puseram tchan, 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 tchan. Missão impossível. Eu falei, missão impossível vai ser esse povo virar crente. Missão impossível vai ser esse povo virar crente.
Se já traz as músicas do mundo, já joga aqui no acampamento, e já faz, não é acampamento, é divertimento. E aí? Nós estamos desse jeito. Esses somos nós, viu? Não estamos falando de ninguém aqui, não. Nós estamos falando de nós. Temos medo que os nossos filhos não nos amem mais se nós formos duros o suficiente para falar do pecado e da condenação, para quem não tem o Cordeiro. Eu vou perder o meu filho se eu falar o evangelho assim. Não vou falar nem para o meu vizinho o evangelho assim. Esse evangelho é o que salva. Esse evangelho é o que transforma. Esse filho já está perdido. Esse vizinho já está perdido. A única solução é que eles conheçam o evangelho verdadeiro. Fale, mostre o evangelho verdadeiro. Para de levar ele para a campanha da vitória. Para de levar ele para o culto que ele se arrepia. Irmão, fulana falou meu CPF, sem eu mostrar. Falei, coisa boa, né? Quando você for no banco fazer conta, leva ela. Mas aqui não serve para nada. Aqui dentro do tempo não serve para nada. Balela. A mensagem de Cristo não foi essa. A mensagem de Cristo foi: arrependam-se e creiam no Filho de Deus. Essa é a inconsistência da igreja evangélica de hoje. A justificação só acontece em Cristo, versículo 22. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tornar um pecador justo só através do sangue de um justo e perfeito como Cristo Jesus. Só ele pode aplacar a ira de Deus. Ele foi tratado como um pecador. Ele foi crucificado como um bandido, como um marginal. Ele se fez pecado em nosso lugar. Não é que ele pecou, que ele se tornou um pecador, não. Ele carregou sobre ele os nossos pecados. Ele jamais pecou, mas ele carregou sobre ele os nossos pecados. Agora eles mandam fotografia de Jesus tristinho, não é? Na Páscoa, não é assim? Sexta-feira, Jesus tristinho, derrotado, abatido, tadinho, mataram Jesus. Não, ele quis morrer. Ele se deu por nós. Ele se deu. Ele não foi pego de surpresa. Ele deixou o seu trono, diz a palavra de Deus. Ele renunciou temporariamente, está na glória do Deus Pai. Ele se fez homem. E ele veio com o objetivo claro, mostrar quem era Deus e morrer pelos nossos pecados e salvar o homem da condenação eterna. Deus tratou Jesus como se ele tivesse cometido esses pecados. Então eu acho interessante que quando Jesus, no seu momento talvez de solidão na cruz, ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? O povo ainda fica bravo com Deus. Por que Deus falhou e abandonou Jesus? Deus não abandonou. O seu pecadão, esse de hoje, de ontem, o meu pecadão, esse de hoje, de ontem, estava sobre Cristo. E Deus não pode contemplar o pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Abacuque 1,13. Então ele desvia o seu olhar e volta as costas para Jesus. E a ira de Deus, ela é derramada sobre Cristo Jesus. A ira que era para ser sobre mim e sobre ti. Só para os salvos, viu? Para quem não é salvo aqui, a ira ainda está em cima. A não ser que você se converta em vida antes de Jesus voltar, ou antes de você ir até Ele, e você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Então há um plano maravilhoso que só acontece em Cristo Jesus. Deus nunca encontrou pecado nenhum em Jesus, a não ser o nosso que estava sobre ele. Guarde isso. Você não vai ficar com essas fotos de Jesus tristinho. Você vai pensar nos seus pecados se você vê um negócio desse. Você vai pensar em quem você é e o que você está fazendo de segunda a sexta, segunda a sábado, antes de entrar nesse tempo. Nunca tente atribuir a salvação aos méritos humanos. Você não é bom, eu não sou bom. Eu não fiz nada que possa perdoar os meus pecados, você também não. Então, a obra e o mérito é de Cristo Jesus. Então, por isso, eu não preciso caminhar até uma catedral.
Oh, Jesus, olha a minha cara, como é que eu estou triste, não vou fazer a barba também. Eu não sei para que não serve esse negócio de rapar a barba na quadrilha. Para que serve isso? O Boareto que falou, né, Boareto? Não serve para nada, Boareto. Não serve para nada, né? Serve para deixar Deus mais irado, né? Porque você está fazendo contra a palavra. Ou então caminhar, vou caminhar. Os dedos saem sangue, o pé, depois não pode trabalhar na segunda-feira, ainda mata o serviço, dá um problema sério. Quebrante-se diante de Deus. Arrependa-se dos pecados. Peça a interferência do Espírito Santo na sua vida. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não olhe para você. Não há méritos em você, não há méritos em mim. Você não fez nada de bom. Eu não fiz nada de bom, mas Cristo fez. A obra de Cristo é perfeita na cruz do Calvário. Eu não preciso caminhar numa rodovia. Eu não preciso deixar minha barba sem rapar. Eu não preciso flagelar o meu corpo, porque Cristo foi à cruz e essa obra é perfeita. E é suficiente para salvar o mais vil pecador, o mais maligno pecador. Aquele que você fala, misericórdia, esse cara está na igreja, ele é carregado de pecado. A obra de Jesus é suficiente para salvar esse que você diz não tem jeito. Aliás, você também não tinha jeito não. E Jesus te salvou. Irmãos, não atribua nada a você. Sempre a Cristo Jesus. Sempre a Cristo Jesus. A cruz te atraiu? Glória a Deus. Viva para louvor e glória do Senhor. Viva para louvor e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você possa examinar a Escritura com muito zelo. Que você possa ter muita calma quando você for ler a Escritura. Durante a semana, não jogue sua Bíblia num canto e volte só domingo com ela. Não faça isso. Isso mostra que você ainda não tem a salvação, porque você necessita da palavra de Deus. É o seu respirar a palavra de Deus. Você não faz nada sem que a palavra de Deus esteja permeando na sua vida. Mas você não pode interpretá-la da maneira que você quer ou para o seu benefício. Normalmente ela vai estar contra você, contra mim. Ela nunca vai ela está a favor de mim no sentido que eu serei salvo em Cristo Jesus, mas ela vai mostrar os seus déficits, seus erros, suas falhas, ela vai mostrar. Ela vai deixar claro como que você tem que agir. Isso é o grande benefício da palavra do Senhor. Impactar o nosso coração para nos tornar mais conformados a Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa viver para louvor da glória do Senhor.